Olá, eu sou o professor José Roberto Santos do SECA UFAL e vou falar para vocês um pouquinho sobre empreender com sustentabilidade. Quero agradecer o convite da Regina Cardoso do Instituto Mundo Unido, que me desafiou a falar sobre esse assunto, e eu falarei de forma muito concisa, muito sucinta e sintética, sobre esse assunto, até para não cansar vocês, mas que traga algum conceito prático daquilo que a gente acha, que a gente fala sobre empreender com sustentabilidade. E para isso, eu vou tentar responder 4 perguntas. A primeira é: o que é sustentabilidade? É preciso que a gente saiba, o que é exatamente sustentabilidade. Segunda, por que devemos estudar sustentabilidade? É importante mesmo? Terceiro, como desenvolver-se com sustentabilidade? Uma coisa é crescimento, outra coisa é desenvolvimento, e sustentabilidade está nesse meio, Quarta pergunta: quais os desafios a serem superados para que assentamentos rurais se desenvolvam de forma sustentável? Então, essas 4 perguntas. E vamos começar, vamos direto ao assunto. O que é sustentabilidade? Se você pegar no dicionário, Aurélio, ou qualquer outro dicionário, ele vai dizer que sustentabilidade é a característica ou condição do que é sustentável. No seu sentido lógico, sustentabilidade é a capacidade de se sustentar e se manter. Claro, tudo aquilo que tem uma capacidade inata ou dela de se sustentar, essa coisa tem sustentabilidade, ok? A bem da verdade, até a década de 70, a humanidade não pensava nessa palavra sustentabilidade. A gente usava as coisas de forma infinita, ou seja, como se nunca fosse acabar. E veja o resultado que está acontecendo hoje, Esse aquecimento global, tudo isso é advindo desse tempo que as pessoas não pensavam, que achavam que não ia acabar nunca, A gente podia usar de forma indefinida. Bom, em 1987, nós tivemos uma evolução desse conceito. A primeira-ministra da Noruega, chamada Gro Harlem Brundtland, ela, num relatório da ONU, de uma reunião da ONU, ela veio com esse conceito. Sustentabilidade, preste bem atenção, é a capacidade de suprir as necessidades do presente sem comprometer as necessidades das gerações futuras. Então você veja que agora a gente começa a pensar no futuro, O primeiro conceito pensava apenas no processo em si, ou pensava apenas numa coisa sustentável. Agora não, eu já estou pensando no futuro. O que eu faço hoje vai refletir, vai impactar no futuro? Bom, em 2004, nós temos uma citação de uma pesquisadora, Irina Mikhailova, que ela diz assim: olha, sustentabilidade ou desenvolvimento sustentável é aquele que melhora a qualidade de vida do homem na Terra, ao mesmo tempo que respeita a capacidade de produção dos ecossistemas em que vivemos. Então, ela traz um conceito novo, ela traz um conceito de qualidade de vida. Não adianta nada a gente usar os recursos naturais, usar de qualquer forma, e no final a gente morrer. E no final a gente não tem qualidade de vida. E o que está acontecendo hoje? Em muitos países, inclusive nos países mais pobres do mundo, você já não tem mais nenhuma qualidade de vida, porque o aquecimento global aumentou de tal forma que você não tem mais qualidade de vida. E mesmo nos países ricos, a fração mais pobre da população está sendo afetada, porque as pessoas não têm pensado na sustentabilidade. Então, o conceito de sustentabilidade, ele envolve o pensamento atual daquilo que a gente faz, de todo o processo que a gente está fazendo, do ponto de vista de ser sustentável ou não, mas qual é o impacto no futuro e qual é o impacto na qualidade de vida presente. Isso é importante, tá bom? Vamos segurar esse conceito aí, Bom, a segunda pergunta é assim, por que devemos estudar sustentabilidade? Ora, a resposta é muito simples. Nós atingimos um grau tão alto de tensão nos problemas ambientais que isso está desafiando a própria sobrevivência humana. A gente não tem mais o que fazer. Nós estamos vivendo uma COP agora, no Egito, e as pessoas estão com dificuldade de chegar a um acordo sobre sustentabilidade. Ou seja, ou a gente resolve isso, ou a gente vai morrer. O que está em jogo é a nossa sobrevivência. E não apenas a nossa sobrevivência, mas a sobrevivência do planeta, de todos os ecossistemas terrestres. Já pensou o degelo nos polos? Já pensou o desmatamento, o clima aumentando a temperatura, problemas de CO2 no ar, tudo isso, o gás de efeito estufa, tudo isso são problemas ambientais terríveis, que ou a gente resolve, ou então a gente vai ter problema. Então, por isso que a gente deve estudar. Isso é para todos, não é para um grupo de cientistas, pessoa da universidade, para estudar sustentabilidade. Todos têm que saber isso. Segundo, por que eu devo estudar sustentabilidade?
para melhorar o meu perfil da minha percepção de consumo. Nós somos uma sociedade consumista. A gente produz, ou seja, explora o meio ambiente. A gente usa e depois a gente descarta lixo. Ou seja, nós temos um consumo, né? Nós somos uma sociedade consumista, onde nós temos um consumo numa linha, ou seja, num alinhamento que termina no lixo. Então, a gente precisa mudar isso. A gente precisa reciclar, reusar, diminuir o consumo, melhorar os hábitos alimentares. Se a gente não fizer isso, a gente em breve vai ter que abandonar esse planeta, né? Mas tem uma coisa importante para nós também, diretamente do ponto de vista prático, né? Por que eu devo estudar sustentabilidade? Para gerar diferenciais competitivos baseados na economia verde. Uma coisa é você produzir utilizando os recursos naturais, outra coisa é você produzir dentro de uma concepção agroecológica, por exemplo. Dentro de uma concepção onde você tem um resíduo reciclado dentro do sistema, onde você produz não utilizando agrotóxico, por exemplo, né? Você tem um diferencial competitivo no mercado. E para isso você vai ter que estudar sustentabilidade. Então isso é importante. Isso é importante a gente saber que na hora que eu tenho um produto ou um processo onde eu não utilizo gás de efeito estufa, por exemplo, onde eu tenho emissão zero, eu tenho um potencial, um diferencial competitivo no mercado. Isso é importante. É preciso compreender que os assentamentos rurais, eles têm que vender alguma coisa, né? Eles têm que vender, não adianta, ele tem que produzir e vender. É agricultura familiar. Eu não quero aqui chamar de agronegócio, tá? Eu quero até abolir essa palavra, agronegócio. Quando eu me refiro ao agronegócio, eu não estou falando da agroecologia. Quando eu estou falando do agronegócio, estou falando de pessoas que têm a terra para negócio. E o negócio do homem da terra camponês não é negócio de dinheiro apenas. É um relacionamento de amor com a natureza diferente. Isso muda tudo, tá? Isso também é um diferencial competitivo. Pois bem, a terceira pergunta é assim: como desenvolver-se com sustentabilidade? Bom, para isso eu preciso saber que existe uma tríade de sustentabilidade. A sustentabilidade ela tem 3 pilares, ou seja, uma tríade onde ela repousa. Então, se eu não conhecer essa tríade, eu não tenho como agir dentro do mercado. Então eu vou falir. Hoje não tem mais como você pensar de outra forma. Imagina, tudo que eu for fazer, eu tenho que pensar nesses 3 pilares. O primeiro pilar é o pilar ambiental. Ou seja, isso que eu vou fazer vai agredir o meio ambiente? A primeira coisa que eu tenho que fazer, vai agredir o meio ambiente? Se ele vai agredir o meio ambiente, então eu não posso fazer esse negócio. Segundo, esse negócio dá lucro? Se ele não der lucro, não tem como eu fazer esse negócio. Não é por amor, não é por amor, tem que dar lucro. Todo empreendimento tem que dar lucro. Se ele não der lucro, não pode ser feito. Mas tem uma outra base, né? Um outro pilar, que é o pilar social. Isso vai melhorar a qualidade de vida? Isso vai melhorar a saúde das pessoas? Vou dar um exemplo claro aqui. Suponhamos que alguém, numa determinada comunidade rural, resolve criar suínos. Então eu tenho que perguntar, essa minha criação vai impactar o meio ambiente? Existem algumas criações que eu conheço, algumas aqui no estado de Alagoas mesmo, né, que o criador ele cria o suíno, pega os dejetos e joga no rio. Está impactando o meio ambiente. Segunda coisa, isso dá lucro? Pode até dar lucro, mas está impactando o meio ambiente. Então isso é uma desvantagem competitiva. Né? Ele pode ser denunciado, inclusive pagar multa por isso. Isso está trazendo melhoria de qualidade de vida para a família dele e para quem está ao redor do empreendimento dele? Se essas respostas forem negativas, ele tem um problema. Mas ele pode trabalhar com tudo isso para melhorar o negócio dele. Porque, na realidade, esses 3 pilares, seja econômico, social e ambiental, eles têm impactos, são dimensões que são interdependentes. Por exemplo, toda vez que eu tenho um empreendimento
que ele é economicamente viável e ele é ambientalmente sustentável, sabe o que eu tenho? Eu tenho ecoeficiência. Então, ele vai impactar positivamente na economia da eficiência. Isso é importante, né? Porque eu estou juntando a parte econômica com a parte ambiental. Toda vez que eu tiver um empreendimento que ele melhora a qualidade de vida e melhora a economia, sabe o que acontece? Eu tenho inclusão social. Porque não adianta eu ter um empreendimento que vai só beneficiar a mim mesmo, mas a minha comunidade toda pobre, isso é concentração de renda, entende? Então, quando um analista vai fazer uma análise sobre todo um sistema de produção, numa sociedade ou de uma comunidade rural, ele analisa tudo isso. Esses empreendimentos, claro, cada um pode ter o seu, mas eu tenho que ver como é que ele impacta a comunidade como um todo, entende? O impacto pode ser na questão ambiental, pode ser na questão social e pode também ser na questão econômica, no bolso dele, né? Então, essas dimensões, elas são interdependentes. Isso é importante, porque o resultado da sustentabilidade, sabe o que é? É inclusão social, justiça socioambiental e ecoeficiência. Se eu tiver essas três coisas, então são empreendimentos sustentáveis, porque ele impacta diretamente na qualidade de vida e respeito à natureza, que tem a ver com aquele conceito lá atrás, né, da Irina, quando ela traz de 2004, quando ela traz esse conceito que a sustentabilidade está ligada com a qualidade de vida e respeito à natureza, né? Então essas coisas estão interligadas. Bom, a quarta coisa, quais os desafios a serem superados? Agora eu vou falar de forma muito prática, né? Quais os desafios a serem superados para que os assentamentos rurais se desenvolvam de forma sustentável? Primeiro, tem que haver tem que se trabalhar a questão da formação, investimento em formação de homens e mulheres de negócio no campo. Não tenha dúvida disso. Todo setor produtivo, onde há sucesso, caso de sucesso, houve investimento em formação, conhecimento. O que empodera as pessoas, o que empodera a comunidade é formação. Não tenha dúvida disso. Não adianta você começar um empreendimento se você não tem formação. Procure formação. Existem vários canais de formação, Universidade, Sebrae, Senai, e Senar, né? Embrapa, o IFAO. Procure essas instituições. Tem que haver formação, pessoal, não tem jeito, né? Você vai fazer um doce de leite, por exemplo, né? Você produz leite, aí não quer ficar só no leite, você quer agregar valor ao leite, vai fazer doce de leite. Só que para fazer doce de leite, você precisa de formação. Não é só fazer o doce de leite. Você tem marketing, você tem logística de distribuição, você tem toda uma gama de conhecimento que você precisa. O que você vai colocar no rótulo, por exemplo? O que tem que está no rótulo? Quais são as leis? Isso é formação, entende? Segunda coisa, associativismo e cooperativismo. Não adianta você querer fazer sozinho. A força que une as pessoas se chama associativismo, o cooperativismo. O que move o mundo é a cooperação, não é a disputa. Quando há disputa, há perda, mas quando você coopera, você ganha. Imagina você comprando materiais e vendendo de forma cooperativa, a coisa muda totalmente, entende? E você pensando nos assentamentos rurais, esse seria um grande negócio. Se o seu assentamento não tem associação cooperativa, então comece a fazer isso. Como fazer isso? Existem N caminhos que vocês podem fazer. Procure a universidade, procure as organizações que trabalham com as cooperativas, que vocês podem fazer isso de forma facílima, não tem grandes problemas. O terceiro desafio, estabelecer um nível alto de confiança com o consumidor. Infelizmente, os produtos que usam agrotóxicos, você não precisa provar nada, eles estão lá nas prateleiras do supermercado, você lá vai e compra e leva para casa, nem pergunta. Quando você senta à mesa para comer, você não pergunta de onde veio aquele alimento, mas quando o alimento é orgânico, você tem que ter um selo, né? Mas você pode aproveitar isso para ter uma vantagem competitiva também, né? Então, imagina isso com cooperativismo, com formação, você ganha, né? Anda de braçada aí. Então, você pode trabalhar essas questões, aí você estabelece uma confiança com o consumidor, inclusive com as questões da formação, do formato de mercado que você estabelece. É importante que o consumidor, quando for comer a comida da mesa, ele olhe para a comida e lembre de você. Isso é fantástico, né? Bom, o quarto desafio nosso é estabelecer forma de escoamento da produção.
Aí tem as feiras, o CSA, né, que são os consumidores suportando ou ajudando os agricultores no sentido de manter, porque você vai ter uma época seca, que aí você pode ser mantido pelos consumidores. Isso já existe no mundo inteiro, vocês podem fazer isso, né? Fazer cestas e se diferenciarem no mercado, tá bom? Existe muita coisa que pode ser feita. O quinto desafio é a assistência técnica e extensão rural agroecológica. Não é qualquer assistência técnica. Primeiro que não temos nenhuma. Não temos, né? O censo 2017 diz que apenas cerca de 5% dos agricultores do estado da Alagoas tiveram algum tipo de assistência técnica, muito incipiente. Na realidade, nós não tivemos. Espero que agora a gente tenha assistência técnica, mas não só assistência técnica, mas também extensão rural. A assistência técnica é uma coisa muito pontual, ou seja, o agricultor está com um problema, ele resolve com assistência técnica. Por exemplo, vou dar um exemplo muito mais claro. Você está com um problema na sua geladeira, a geladeira deu um problema, o que é que você faz? Manda para assistência técnica ou chama um técnico para resolver. Isso é assistência técnica. Isso pode ser no campo, assistência técnica rural, assistência técnica médica, né? Você está com problema no coração, vai onde? Vai no médico, isso é ciência técnica. Agora, extensão rural é outra coisa diferente. Extensão rural é um processo de desenvolvimento visando a qualidade de vida do assentamento. Isso nós nunca tivemos. Agora, eu acredito que a gente pode ter. E no dia que tiver, aí tudo isso que eu falei para trás já melhora, porque isso é o que é o que o extensionista vai fazer, né? Isso melhora em muito. E o sexto e último desafio, que, ao meu ver, é que a gente tenha, de fato, políticas públicas voltadas para a logística de produção, escoamento, abastecimento e garantia de preço justo. No dia que a gente tiver tudo isso, eu acredito que a gente resolve as questões relacionadas com a produção do campo, com sustentabilidade. Um abraço a todos e estou à disposição.